Inteligência curativa. Os 6 passos para resgatar o amor próprio, encontrar a felicidade e construir a vida que você deseja. Por Eliane de Almeida. Inteligência Curativa é um livro necessário para quem se sente perdido e busca um caminho para reencontrar a verdadeira felicidade. Com esta obra, você aprende a construir a vida que deseja, com passos bem simples por dias melhores. É hora de se reencontrar internamente. Para esse caminho de cura, é preciso de um enfrentamento que liberta a mente, fazendo a história de vida ser reescrita de forma verdadeira, correndo atrás dos próprios objetivos sem se preocupar com opiniões alheias. Por meio de uma fórmula psíquica de inteligência curativa, Eliane de Almeida ajuda a deixar para trás comportamentos que você não consegue parar de repetir, espanta medos e preconceitos com autoconhecimento, identifica os mecanismos de autoproteção, retoma a conexão com o interior e reescreve a própria vida. A autora é uma entusiasta da autoterapia como forma de restabelecer tanto a saúde mental quanto a felicidade duradoura entre os seus pacientes, leitores e participantes de palestras. Veremos um mapa para o caminho do reencontro. É hora de ser feliz. O que acontece quando você se desvia do principal de sua história de vida? O principal motivo para todas as crises internas enfrentadas e dores sentidas é o fato de não se portar como autor da própria história de vida. Quando isso acontece, é comum ser levado por projetos, sonhos e desejos dos outros, não os próprios. Na maioria dos casos, isso acontece sem você se dar conta da armadilha na qual caiu. Começam a aparecer sintomas de infelicidade, desconfortos e crises. O desafio de reverter esse cenário repete-se com frequência, e são sempre os mesmos problemas que precisam ser superados de forma recorrente. Até que, em algum momento, o cansaço de continuar nessa sina aumenta perigosamente e você desiste de tudo. Isso acontece porque ainda na infância, o nosso eu mítico é colocado em prática para atender às expectativas das pessoas que nos cercam. Podemos defini-lo como uma máscara, um personagem que criamos para não desagradar quem amamos. Quanto mais esse eu mítico se desenvolve, mais o eu real vai ficando para trás. Se você não escreve a própria história, deixa o eu real para trás e fica perdido no meio de um monte de frustrações. Mas não se apavore, ainda há tempo de retomar a própria vida. Pare de construir mitos e fugas e comece sua reconexão consigo. Pense em seus relacionamentos, não só amorosos, mas familiares, profissionais e também entre amigos. É comum repetirmos o mesmo padrão de comportamento ditado pelas outras pessoas, em que nos colocamos para trás na fila de prioridades. Isso porque, apesar de ser normal passar por conflitos, sentimos receio de nos impor e demonstrar quem é o nosso eu real, por medo de sofrer graves consequências. A forma como lidamos com os outros e nos posicionamos diante das derrotas faz toda a diferença para a verdadeira felicidade. Ao longo da fase adulta, temos a tendência de fazer escolhas que não refletem os nossos desejos. Com isso, ficamos bem com os grupos sociais do nosso entorno, mas alimentamos uma péssima relação com o interior, com o nosso próprio espírito. Mas é só essa parte interna que importa. Só depois de muito tempo percebemos a besteira de não nos colocarmos como prioridade. E o eu real cobra um preço muito alto por isso. Uma ausência no caminho principal da própria história de vida. Para quem se sente perdido, é importante responder com precisão a 3 perguntas. O que eu fiz comigo? O que fizeram comigo? O que eu fiz do que fizeram comigo? Elabore quantas respostas forem necessárias. Acha difícil? Não encontra respostas concretas? Isso porque é preciso ter alguma prática ou um método para a busca de soluções interiores para os problemas que lhe afastam da felicidade. A partir de agora, apresentamos algumas ferramentas para expandir a percepção sobre o próprio caminho de vida, guiado por ideias e orientações, talvez até influenciado pelo meio social em que está inserido, mas sempre se colocando como prioridade. Isso é a chamada inteligência curativa, que nos põe de volta em contato com quem somos de verdade. Você é sua mente, e sua mente é uma fórmula psíquica. Quando você chora silenciosamente pelos problemas do cotidiano, repete o comportamento de uma criança ferida. Ela está dentro de você, esperando ser libertada, alertando sobre a necessidade de priorizar o seu eu interior, o seu eu real. Nos momentos de solidão, você fica inquieto e busca soluções.
Quer respostas a tantas perguntas difíceis feitas internamente. Um sentimento de desconfiança surge, a sensação de não haver saídas é grande e a infelicidade aumenta. Chega a hora de se reencontrar, se apoderar da própria mente. Essa central de comando de todo o seu bem-estar é uma fórmula psíquica. Quando você domina a própria mente, consegue realizações gigantescas, transformando a própria vida do jeito que você quer. O autoconhecimento é o único caminho na busca da cura, para todos os problemas internos que nos afligem. Se você ainda não é capaz de entender as próprias capacidades e defeitos, não está pronto para tomar conta da própria vida. Pare, pense, faça uma autoanálise. Onde estão suas forças e fraquezas? Como você reage nos bons e maus momentos? Sua vida está focada para os próprios desejos ou tem sido conduzida pelos sonhos das outras pessoas? Se ainda não é capaz de responder a essas perguntas, o caminho será mais longo do que parece. Reescrevendo sua verdadeira história de vida, a cura em 5 R's. Um processo evolutivo constante nos conduz à harmonia, ao equilíbrio, à liberdade e à saúde mental e à física. Quando atingimos tudo isso, chegamos ao autoconhecimento em sua plenitude. O caminho exige esforço. Ao atingir esses resultados, a felicidade deixa de ser uma chave tetra, com suas pontas e reentrâncias, e vira uma chave comum. Um único jeito de abrir várias portas e alcançar a inteligência curativa, capaz de cicatrizar todas as feridas que nos tira do caminho desejado. Para reescrever a própria história de vida, o primeiro passo é a própria busca. Agora precisamos dos 5 R's para chegar lá. É preciso reconectar, reler, ressignificar, redecidir e reescrever. Não sabe de que forma? Calma, a gente ajuda. Reconexão. A reconexão é um fenômeno que produz um grande encontro com a própria essência. É a única maneira de voltar toda a energia vital para dentro de si. Para isso, você precisa conversar consigo mesmo, percorrendo todos os caminhos que a mente teme. Só assim é possível conquistar os espaços vazios e preencher a totalidade. É o começo do caminho de escrever a própria sina, acessando a inteligência curativa e restaurando todas as conexões interrompidas durante a sua trajetória. Ao se reconectar com o interior, você volta às prioridades para onde importa. Os outros são só os outros. Releitura. Depois de se reconectar com o interior, é hora de visitar todos os lugares reprimidos por medos cultivados desde os primeiros anos de vida. Um novo olhar é aflorado, revelando as dimensões mais temidas do seu íntimo. Os monstros que habitam aí dentro não são assim tão grandes quanto parecem. A releitura das próprias crenças e temores faz enxergar o próprio conteúdo da mente com um novo olhar, remexendo os cantos sombrios e exorcizando fantasmas cultivados ao longo das décadas. Ressignificação. Não existe mágica para mudar de vida. Existe a construção de novos significados para pensamentos tão enraizados que sequer sabemos de onde vieram. Nossas experiências de vida precisam ser ressignificadas para a superação dos medos e libertação de círculos viciosos, nos prendendo às limitações e pensamentos herdados de outras pessoas. Ressignificando seus propósitos, o lado mais sombrio do seu consciente se converte em luz. Redecisão. Decidir outra vez é mudar escolhas. Está aqui a maneira mais eficiente de reescrever a sua história de vida, sendo protagonista de todos os acontecimentos. Redecidir é parte do processo de cura interior. A redecisão demarca um novo mapa existencial e dá liberdade e permissão de assumir o poder da própria história de vida. Passou da hora de tomar a decisão de retomar os rumos da própria vida. Reescrita. Reescrever a sua trajetória precisa ser uma missão de vida. É necessário tomar o seu caminho pelas mãos e viver conforme a sua essência, sem colocar as prioridades alheias à frente dos seus próprios desejos. Liberdade só é um conceito vivido plenamente quando rima com a fidelidade aos seus princípios. E a liberdade interior expressa a sua verdade como pessoa, traduzindo todas as suas convicções como bastiões de um norte para essa jornada. Ao reescrever a sua vida, você se torna protagonista da sua existência e caminha rumo à felicidade. Aprendendo a ser feliz. A felicidade é um aprendizado. Não se trata apenas de esperar esse sentimento cair do céu. É preciso colocar em prática cada um desses passos para entender como uma vida plena depende sim de nós.
Para aproveitar o privilégio de estar vivo, é preciso estar em permanente contato com o próprio espírito. Afinal, quem não sabe para onde quer ir, sempre estará perdido. Depois de algum tempo, você terá o domínio da própria vida e saberá até onde chegar. Reescreva sua vida. Seja feliz. O seu espírito agradece. Notas finais. Ser feliz é possível, mas que possível é necessário. Para isso, os passos aqui apresentados resgatam o amor próprio e nos ajudam a nos reconectarmos com nossa própria essência. Quando nos sentimos capazes de reescrever as nossas trajetórias de vida, o caminho para dias melhores começa a ser clareado. Comece a colocar em prática esses ensinamentos. A verdadeira felicidade não pode ser adiada.